Olá! Bem-vindos à formação continuada da Classical Press. Eu sou Natália Evangelista e hoje nós vamos nutrir a nossa alma com o tema Superando o Esgotamento, com o professor André Reis. Mas antes, vamos ter uma breve palavra devocional. Abra sua Bíblia no texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Lá diz o seguinte: Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Isso é o que Deus quer de nós. Ele não quer simplesmente que ofereçamos a Ele atitudes, sacrifícios ou mesmo sentimentos. Ele quer todo o nosso ser, nossas forças, ou seja, o nosso esforço tem que estar em agradar o Senhor e amá-lo. Obedecer a Deus significa amar a Deus. Então temos que traduzir o nosso amor a Deus em obediência. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, diz que Deus quer de nós um culto racional. Então não adianta simplesmente achar que temos uma motivação de agradar a Deus, mas nós temos que pensar no que estamos fazendo. Como professores em sala de aula, será que estamos agradando a Deus? Será que estamos oferecendo um culto racional a Deus? Não podemos simplesmente pensar em como amamos nossos alunos, mas temos que pensar no conteúdo de nossas aulas, na maneira como ensinamos e como acreditamos que o ensino acontece. Será que tudo isso já foi passado pela visão bíblica? Será que nós temos uma visão bíblica sobre o ensino? Muitas vezes, os professores pegam simplesmente o que aprenderam com Piaget, Vygotsky, Paulo Freire e trazem para o contexto de sala de aula, renovando com uma roupagem cristã e colocando um versículo como gancho. Mas, de fato, nós temos que repensar nas filosofias que esses teóricos trazem para o ensino, porque não podemos simplesmente reproduzir uma educação moderna em nossa sala de aula e dizer que estamos ensinando de forma clássica. Para a educação moderna, o aluno não foi corrompido pelo pecado, mas ele tem todo o potencial e ele, inclusive, é o protagonista do ensino. Ele deve chegar às conclusões sozinho. Para a educação moderna, o ensino acontece assim, através de hipóteses. A criança vai construindo suas hipóteses, validando essas hipóteses de acordo com a experiência e assim chegando às suas próprias verdades. Verdades que, temos que ser sinceros, não são absolutas, mas são relativas, afinal, cada um tem a sua. E o professor é simplesmente colocado num papel de facilitador, de ajudante do ensino. Quando olhamos, porém, para uma visão bíblica de educação, o aluno ele não está em suas plenas capacidades, pelo contrário, ele foi cegado e ensurdecido pelo pecado. Ele não consegue chegar à verdade sozinho. Precisa de uma revelação que venha de fora dele. A verdade está fora dele, está em Deus. E Deus se revela de maneira maravilhosa através do ensino. Ele nos mostra a verdade, que é absoluta. E ele nos mostra como um mestre que nos guia. Um mestre com autoridade, que é o que ele nos chama a sermos em sala de aula. Professores com autoridade e que ensinam através de suas próprias vidas, que são modelos. Como Paulo também diz, me imitem, pois estou imitando a Cristo. É isso que Deus espera de nós como professores. Por fim, se compararmos os objetivos da educação moderna com a educação clássica, vamos ver o tamanho da discrepância entre os dois. Porque a educação moderna quer formar indivíduos autônomos, que consigam resolver as coisas, os problemas, consigam pensar por si mesmos, mas também que tenha a sua própria lei. Autonomia significa lei de si mesmo. Nós queremos que os nossos alunos façam como o texto de Deuteronômio nos ensinou, que amem ao Senhor de todo o seu coração, de todas as suas forças, de toda a sua alma. E como eles vão fazer isso se não obedecerem a Deus, se não seguirem uma teonomia, ou seja, a lei de Deus? Nós não queremos que eles cheguem às suas próprias conclusões e que eles sigam o seu próprio coração. Queremos que eles sigam a Deus e obedeçam às suas leis. Então, para isso, nossa educação e a maneira como a gente ensina tem que estar toda focada nisso. Nosso principal objetivo não é simplesmente ajudá-los a desenvolver habilidades. Nós queremos ensiná-los a amar a verdade, a bondade, a beleza, a amar a justiça, para que eles não simplesmente sejam justos porque chegaram na conclusão que isso
vai fazer bem à sociedade, mas que eles sejam justos porque amam a justiça, que eles sejam bondosos porque amam a bondade, porque amam o Senhor. O amor e a virtude não podem estar simplesmente baseados no pragmatismo do que funciona ou não para a sociedade, mas tem que estar baseado e fundamentado no Deus imutável, que nunca vai falhar e que sempre permanecerá dessa forma, diferente da sociedade, que muda a cada década. Então, pensando nisso, o princípio que eu quero deixar para vocês no devocional de hoje é o Ordo Amoris. Foi instituído por Agostinho de Hipona, quando disse que temos que ordenar todos os nossos afetos ao redor de Deus. Deus tem que ser o planeta pelo qual orbitamos em volta. Deus tem que ser o centro da nossa vida, o centro dos nossos afetos, dos nossos desejos. Não podemos querer outra coisa senão Ele. E é assim que os nossos alunos também vão aprender a ordenar os seus amores ao redor do Senhor Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, na busca por ser um bom educador, não se esqueça que o Senhor tem que ser o primeiro lugar. Dito isso, encerro aqui minha palavra devocional e fiquem agora com a aula do professor André Reis. Ao final da aula, não se esqueçam que estamos esperando vocês na plataforma do Zoom. Para ter acesso, você só precisa clicar no link na descrição. Tchau, tchau! Educando na contramão do mundo. Classical Press. Fortemente clássicos, distintamente cristãos. Olá, seja bem-vindo à nossa aula e hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre o tema Superando o Esgotamento. E para que a gente entenda bem esse tema, vamos começar com algumas definições. Talvez o que você tenha mais ouvido hoje não seja a palavra esgotamento quando a gente fala deste assunto, principalmente nos meios empresariais ou quando a gente lê algum artigo. Provavelmente você deve ter ouvido síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento físico. De acordo com essa definição, síndrome de burnout ou de esgotamento físico significa que o profissional está passando por um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastante que demanda muita expectativa ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Então, dessa perspectiva que se tem passado, nós temos também uma situação aqui de esgotamento físico, e esse esgotamento físico, ele resulta desse excesso de trabalho, dessas preocupações que giram em torno do ambiente de trabalho ou do trabalho em si. Como particularmente, pela minha formação e o que eu acredito no aconselhamento bíblico, para mim essa palavra síndrome, e olhando para uma perspectiva bíblica, não só para mim, essa palavra síndrome não se encaixa bem na perspectiva bíblica desse processo dessa exaustão extrema e desse esgotamento físico. Por isso que o pastor Lucas foi muito acertado quando ele me deu o tema Superando o Esgotamento. Então, partindo de uma perspectiva bíblica, e é como a gente encontra nas Escrituras, não a palavra síndrome, mas a palavra esgotamento, nós vamos redirecionar e, de fato, voltar os olhos para o que esta palavra significa. E eu estou fazendo questão de abordar essa questão, porque quando você lida com a palavra síndrome de burnout e encara isso como uma doença, existem outras nuances que vêm a reboque disso. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco disso, tá bom? Então, quando a gente olha para as Escrituras, a gente dá o nome que as Escrituras dão àquela situação. Então, vejam, eu não estou negando o fenômeno do esgotamento físico, do trabalho, da exaustão, e nem tudo que acarreta a partir disso. Eu estou vendo o mesmo fenômeno, só que com uma perspectiva diferente, olhando diretamente e unicamente para as Escrituras, para nós definirmos e encontrarmos uma saída para essa questão, tá bom? Então, para a nossa aula, o nosso âmbito aqui,
nós vamos tratar realmente a questão como esgotamento. E a definição que nós vamos trabalhar é a seguinte: o esgotamento frequentemente diz respeito a uma experiência devastadora que envolve sentimentos de desinteresse, indiferença, apatia, tédio, confusão, cansaço e perda de motivação. E em alguns casos até a paralisia diante daquela situação, diante do ocorrido. Significa que a pessoa chegou a um ponto de fadiga mental tão grande e emocional, físico e espiritual, que aquilo tenha atingido várias áreas da vida dele. E quando eu falo várias áreas, eu estou falando realmente do espiritual, e se você entender e quiser repartir espiritual e emocional, para mim tudo faz parte do mesmo escopo, e inclusive também o seu corpo está sendo afetado com todas essas questões. Então estamos falando aí, sim, do esgotamento. Quando nós olhamos para esse esgotamento, independente de onde você passa o seu dia a dia, né? Quer seja numa escola, na sua casa, ensinando o seu filho, ou em qualquer outro ambiente de trabalho, nós estamos ligando a palavra esgotamento a uma experiência devastadora. Então veja que tem um peso, não é qualquer probleminha e não é qualquer probleminha pontual. Na verdade, é um problema que se estende, se transforma, que tem uma expansão bem sistemática, então tem já ocorrido com certa frequência e tem causado dores e dores extremas. Então, já pressupõe que essa experiência devastadora gera um sofrimento na vida de quem está passando por essa situação. Então, esse esgotamento está ligado diretamente ao sofrimento e é importante que a gente saiba qual é a fonte do sofrimento. Então, existem 3 causas que trazem sofrimento até nós. Ou eu pequei contra Deus, ou seja, eu cometi um pecado, e esse pecado, eu estou colhendo as consequências desse pecado, seja ele de desobediência na hora de fazer más escolhas, talvez seja porque o orgulho, você tomou uma decisão por orgulho, talvez seja por falta a sua falta de humildade, você não recorreu a bons conselhos e foi logo sendo impulsivo e tomando diretamente aquela primeira decisão que veio à sua mente, enfim. Talvez você esteja passando por esse processo de esgotamento porque você pecou e está colhendo os frutos da sua consequência. Está colhendo as consequências do fruto do seu pecado, da obra do seu pecado, melhor dizendo. Mas outra fonte de sofrimento pode ser que alguém pecou contra você. Seja no ambiente de trabalho escolar ou seja na sua casa, tudo isso pode estar ocorrendo porque tem pessoas que estão tramando mal contra você, você está sendo perseguida ou tem alguém com alguma picuinha ou algum pai ou por causa de algum aluno, enfim. Alguém pode estar pecando contra você, fazendo você pecar e você faz parte desse sofrimento por causa disso. Ou pelas circunstâncias do mundo. O mundo trouxe, as intempéries trouxe aquele sofrimento para você. Por exemplo, os nossos irmãos ou as pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul, nesse momento agora, provavelmente eles estão passando por os profissionais, né? Já que a gente está tratando com essa questão do esgotamento da perspectiva de quem está trabalhando, ministrando, dando aula. E aquelas pessoas que estão lá podem ou já devem estar passando por esse esgotamento, esse burnout. Né? Eu vi uma filmagem de alguém que estava recolhendo as pessoas ali, tirando os sobreviventes, e ele estava dizendo que não estava aguentando mais, porque ele estava vendo corpos boiando, corpos de bebês, corpos de adulto, e tudo aquilo já estava trazendo um sofrimento muito grande a ele. Mas nem foi ele quem pecou, e nem foi alguém que pecou contra ele. Foram as circunstâncias desse mundo mal onde jaz o pecado. E por que é importante você pensar nisso? Porque no final de toda a nossa aula, quando você vir tudo que eu vou apresentar para você, você vai ter que tratar o seu coração. O seu coração vai ter que estar preparado para enfrentar, para lidar com a fonte desse seu esgotamento. Ou é consequência do seu pecado,
você deve administrar alguma coisa, ou é porque alguém está pecando contra você, ou é simplesmente porque nós vivemos no mundo mal, onde jaz o maligno, tá bom? Quando a gente trabalha essa perspectiva bíblica, como eu falei para vocês, de tratar esse esgotamento como algo definido pelas escrituras e não como uma doença, como uma síndrome, faz com que você se lembre que você não pode usar todo esse esgotamento físico como desculpas para estar tratando mal as pessoas, para deixar de fazer aquilo que você tem que fazer, enfim, de você colocar isso como muleta. Ah, mas eu estou agindo assim porque eu estou com burnout, estou com síndrome de burnout. Não podemos. Por quê? Porque já que não é algo fisiológico, já que não é algo que acontece, tipo um câncer. Um câncer acontece no corpo da pessoa, começa a se desenvolver, e aquela pessoa não tem responsabilidade sobre aquele desenvolvimento. Já tudo que nós vamos falar aqui no esgotamento, a gente vai ver que a palavra de Deus nos orienta. Então, mesmo entendendo que a situação é difícil, mesmo entendendo todo esse sofrimento, a palavra de Deus vai me dar uma saída para enfrentar aquilo lá. Uma outra perspectiva que você tem que lembrar disso é que quando o mundo ele trata isso como síndrome, como doença, ele traz a questão de como se isso fosse algo anormal. De você passar por essa tristeza profunda, por esse esgotamento físico no trabalho, fosse algo que não fosse esperado, mas é. E por quê? Justamente por causa dessas três perspectivas. Eu posso pecar contra Deus, alguém pode pecar contra mim, e eu vivo num mundo onde jaz o maligno. Então, queridos, somando tudo isso, é normal que se espere que seres humanos, vivendo no mundo caído, passem por essa situação. Então, não encare isso como um monstro de 7 cabeças. Sim, é preocupante, sim, nós temos que correr atrás, mas no contexto em que nós vivemos, nosso corpo não é glorificado, nós ainda não estamos no céu, então provavelmente em algum momento da vida alguém vai passar por essa situação. O esgotamento é uma experiência comum, homens de Deus viveram isso, e quando vocês pegarem esses exemplos bíblicos e quiserem expandir aqui, vocês vão ver que a causa do sofrimento desses homens e mulheres de Deus, mas aqui eu vou tratar dos homens de Deus, vem daquelas três formas, tá? Ou essas personagens pecaram e estão sofrendo a consequência do seu pecado, ou alguém pecou contra eles, ou as intempéries do mundo. Então vejam só, Salmo 6,6. Estou exausto de tanto gemer. À noite inundo a cama de tanto chorar, e de lágrimas eu encharco. Ele está vivendo esse esgotamento aqui. Salmos 42, 5 a 6. Por que você está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador, meu Senhor e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, até a terra do Monte Mizar. Então veja como a alma dele está sofrendo por causa dessa situação que ele está vivendo. Jó, que o Senhor Deus o provou, ele não cometeu pecado algum, ele também demonstra todo esse sentimento que uma pessoa que está vivendo essa situação de esgotamento no trabalho está apresentando, ou em casa. Estou cansado de minha vida, vou me queixar abertamente. Minha alma amargurada precisa se expressar. Direi a Deus, não apenas me condenes, diz-me que acusações tens contra mim. Que vantagem tens em me oprimir? Por que me rejeitas, se eu sou obra de tuas mãos, enquanto sorris para as tramas dos perversos? Então, diante disso, nós vimos que personagens, eu não citei personagens aqui do Novo Testamento, mas nós temos personagens, nós temos homens e mulheres de Deus que vivem neste mundo e que passaram por essas sessões, por esses momentos de esgotamento na sua alma e na vida deles. Então, vejam só, Davi, o homem segundo o coração de Deus, Jó, quando você olha para o Novo Testamento, nós vemos Paulo, todos esses homens passaram. Por que seria anormal nós não passarmos por isso? Então, não se sintam vivendo um ET na Terra, quando vocês sentem e passam por isso. Simplesmente vocês estão sendo um reflexo de alguém que ainda
tem a natureza pecaminosa e que vive no mundo caído. A questão é que quando nós estamos vivendo este momento de esgotamento, esse esgotamento traz consequências para mim e para as minhas relações. Então, se você vive isso, com certeza está passando por alguma dessas causas que eu vou apontar aqui melhor, como alguma dessas consequências que nós vamos trabalhar aqui agora. Quando nós olhamos o contexto de Efésios capítulo 3, este capítulo aponta algumas consequências. Mas eu vou ler Efésios 3:13 para vocês perceberem como aqui o apóstolo ele combate essas consequências vindas do esgotamento. Esse texto diz: portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro, a honra é de vocês. Então veja que o apóstolo está apontando que por causa do sofrimento dele, por causa das provações dele, aqueles irmãos ali, eles não deveriam desanimar. Esta mesma palavra aqui, que foi traduzida como desanimar, ela também pode ser traduzida como não se esgotem, não deixem sua alma desfalecer. Então nós estamos falando sobre o mesmo assunto, apenas usando outras palavras que se referem a ele. Então, dentro desse escopo do capítulo 3, Paulo aponta que, por exemplo, uma das consequências de viver esgotamento é que essas pessoas que vivem, ou aqueles irmãos que estavam lá naqueles momentos, eles poderiam, ou essas pessoas se esquecem que é um privilégio servir a Deus. Efésios 3, 17 e 19 nos diz o seguinte: peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Servir ao Senhor é um privilégio. Nós não merecemos ser alcançados pela graça de Deus. Nós não merecemos ser usados por Deus para falar do seu amor ou para expandir o seu reino. E quando estamos vivendo esse momento de esgotamento físico, esgotamento mental, nós temos a tendência de tirar o foco de Cristo, de olhar para a cruz de Cristo e voltar ao foco para a circunstância e para o problema, ou para o meu pecado, ou para a pessoa que está me fazendo sofrer, ou para aquela circunstância que o mundo está me trazendo para que me faça sofrer. Então, essa consequência desse esgotamento, eu acho que é uma das primeiras e que mais atinge fortemente para quem está passando por isso. Esquece que você estar na escola, naquele momento, é um privilégio, porque você está servindo a Deus. Aquilo não é apenas um emprego, aquilo é o mandato de Deus para a sua vida, é você desenvolvendo os dons e os talentos que Deus lhe deu para alcançar crianças, para alcançar pais e fazer diferença na sociedade. Então o esgotamento pode gerar isso na sua vida, de você esquecer que é um privilégio de servir ao Senhor. Uma outra consequência é que as pessoas perdem a noção da presença de Cristo em seu coração. Porque o sentimento que vem é aonde está o Senhor? Ele me abandonou? Ele me ama menos? Por isso que Paulo, ele lembra o seguinte: eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus. Mas mesmo assim, ele me deu esse privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. Então vejam, ele está falando aqui do privilégio de servir a Deus, como nós vimos no ponto anterior, mas ele está lembrando que nós anunciamos as imensas riquezas de Cristo. E ele também fala nos versículos 17 e 19, o texto anterior que nós lemos, que a gente possa compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Então, o esgotamento não pode fazer com que a gente se esqueça de que é um privilégio servir ao Senhor e da noção da presença de Cristo em meu coração, das imensas riquezas que Ele me proporciona e da largura, do comprimento, da altura e da profundidade do amor dele
E Paulo, quando fala isso, ele está dimensionando e dizendo para nós que, independente da profundidade que seja o meu pecado, da profundidade que seja as intempéries do que eu esteja vivendo, o amor de Cristo é real. Ele habita em mim. E este amor que ele mesmo me concede é tão real que eu posso passar por essa situação. Que em algum momento isso vai acabar. E no fim, tudo vai redundar para que o nome do Senhor Deus seja glorificado. Uma outra consequência que Paulo aponta é que as pessoas que passam por esse esgotamento perdem a plenitude de Deus em seu coração. Veja que profundo, a plenitude de Deus em seu coração. O versículo 19 nos relembra mais uma vez. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Deus sendo perfeito, maravilhoso, como Ele é. E Paulo dizendo isso, que quando a gente conhece o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que nós sejamos cheios de toda a plenitude. Então, quem é Deus neste momento? Quando eu deixo que aquela circunstância, quando eu deixo que aquela pessoa, ou quando eu deixo que o que o mundo me proporcione, me esmague de uma forma tal que me leve a um abatimento tão profundo, que me tire essa perspectiva da plenitude do poder de Deus na minha vida. As pessoas também que estão passando por esse esgotamento, pelo fato de focar no problema ou de focar nas circunstâncias, perde o entendimento bíblico de quem é Deus. O versículo 20 do capítulo 3 de Efésios diz o seguinte: toda a glória seja a Deus, que, por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. O Senhor Deus, Ele é capaz de nos dar infinitamente mais do que possamos pensar. Então, quando nós achamos que nós não temos força, o Senhor, Ele mostra que Ele é capaz de nos dar infinitamente mais do que a gente possa imaginar, do que a força que a gente acha que não tem, ou de encontrar uma saída que a gente naquele momento não está encontrando. Enfim, a gente não pode perder essa perspectiva bíblica do poder de Deus, do entendimento de quem é Deus. Então, toda aquela situação, ou nenhuma situação, é capaz de ser maior do que aquilo que Deus pode proporcionar em nossas vidas. Junto com essas consequências, vem também más notícias do que a gente pode fazer por estar pensando desta forma. Quando nós estamos envoltos e somos levados por esse esgotamento físico, nós começamos então a perder, a sofrer aquelas consequências de perdermos a perspectiva do nosso propósito, de perder a perspectiva de quem é Cristo em nós, de perder a perspectiva da plenitude de Deus em nós e perder a perspectiva de fato do que Deus pode realizar em nossas vidas. Diante disso, as consequências passam a vir. E começamos a provar e aceitar coisas vergonhosas. Vejam só o que 2 Coríntios, capítulo 4, ele traz para nós. Vou ler os versículos 1 e 2. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano e nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Então veja que Paulo está dizendo o seguinte: antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Vejam que o contexto anterior que ele está falando aqui é desse esgotamento. O versículo 1 diz: portanto, visto que temos esse ministério
pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Então, Paulo está lembrando aqui que a gente não pode desanimar em meio àquelas circunstâncias. E ele clama que antes de renunciarmos, que antes, nós, em vez de estarmos imersos naquele desânimo, nós devemos renunciar aos procedimentos secretos e vergonhosos. Por que ele faz essa pontuação aqui? De que em meio ao desânimo nós devemos renunciar a esses procedimentos secretos e vergonhosos. É porque nós temos a tendência, sim, de quando começarmos a desfalecermos pela dor do esgotamento, nós vamos temos a tendência de recorrer a qualquer outra coisa que traga alegria, qualquer outra coisa que traga satisfação, a qualquer outra coisa que traga alívio ao meu coração, que não seja a palavra do Senhor e que não seja o Senhor. E nós temos essa tendência, assim, então, de recorrer a esses pensamentos, a essas atitudes, de aceitar, de achar normal atitudes vergonhosas e procedimentos secretos para fugir, para trazer uma resposta, para trazer alento, para nós nos livrarmos do problema. Veja que a nossa perspectiva maior aqui não é simplesmente nos livrarmos do esgotamento, mas trabalhar o nosso coração para passar por esse esgotamento. As pessoas começam a andar com astúcia. Continuando, ele diz o seguinte: não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Quando ele fala aqui de nós usamos em engano, esse começar a andar em astúcia é você até usar a própria palavra de Deus para dar uma resposta para você. Em vez de recorrermos à palavra de Deus e esperarmos que a palavra de Deus nos dê a resposta, nós vamos nos enganar, viver em astúcia, viver nessa de dar aquele jeitinho para que a minha situação de esgotamento seja aliviado. E quando a gente faz isso, a gente está procurando uma resposta que não seja uma resposta de Deus, uma resposta imediata, nossa, minha, do meu coração, que o mundo traz para mim. Por último, uma má notícia, uma má consequência é que nós começamos a adulterar a palavra de Deus. Em vários momentos, queridos, nós somos mestres em fazer isso, né? Colocamos um texto fora do contexto e aquele texto é uma desculpa e para alguns é uma carta aberta para pecar. Ele diz então no finalzinho do versículo 2, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus. Então nós não podemos deixar que essas má notícias, que essas respostas negativas ao momento de esgotamento esteja acontecendo com você aí agora, ou que você prepare o seu coração para que isso não aconteça no futuro. Adulterar a palavra de Deus para que se tenha essa resposta de imediato ao nosso coração. Mas o melhor de tudo isso, e quando nós olhamos para essa perspectiva bíblica, é que vem as boas notícias. Quando nós estamos enfrentando, nós não podemos esquecer de olhar para Cristo e lembrar que Cristo e a palavra de Deus nos traz essa solução. O apóstolo Paulo, ele não deixava esse esgotamento o abater, ele passava pelo esgotamento, mas ele não deixava o esgotamento o abater, porque ele não desfalecia, porque, em primeiro lugar, ele tinha em mente que o ministério dele era muito importante para realizar a obra de Deus. Ele tinha algo muito importante para realizar para o Senhor Deus. Ele não deixava isso, essa perspectiva, ele não perdia isso de foco. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, diz assim: portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Então, Paulo tinha consciência de quem era Deus, de quem ele era, da obra e do que o Senhor Deus estava querendo fazer por meio da vida dele. Então, o esgotamento ou qualquer circunstância que estivesse acontecendo naquele momento
não deveria abalá-lo ao ponto dele deixar de fazer. Por quê? Porque ele tinha um ministério muito importante para realizar para Deus. Meus queridos, vocês como professores, vocês como pais, têm um ministério muito importante para realizar para Deus. Foi o Senhor que deu esse ministério para vocês. Foi o Senhor quem os dotou com os dons, com os talentos. E isso não foi à toa, é porque Ele tem um propósito para a tua vida aqui na terra. E Ele quer que você cumpra este ministério para que o fim último seja glorificar o nome dEle. Paulo, ele não se deixava abater pelo esgotamento físico porque ele sabia que tinha recebido por misericórdia. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia, ele sabia que não merece. Ele sabia que não era por ele, pela capacitação que ele tinha, pelos estudos que ele teve, pela instrução que ele teve, por caminhar, em várias áreas da filosofia, tinha todo o conhecimento de ter sido instruído aos pés de Gamaliel, enfim. Não era isso. Era sempre o Senhor Deus. Era sempre a misericórdia de Deus. Então, mesmo estando passando pelo esgotamento, pelo sofrimento, de ter sido humilhado, de ter sido expulso, perseguido, de alguns lugares que ele passava, ele sabia que ele tinha tudo aquilo pela misericórdia de Deus na vida dele. Paulo também ele não se deixava abater pelo esgotamento, porque ele pensava nos propósitos presentes de Deus para os problemas de seu homem exterior. Veja o que diz 2 Coríntios 4:7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Eles sabíamos que nós éramos vasos de barros que continhamos um tesouro. E esse tesouro é Cristo em nós, a palavra do Senhor em nós, que deve ser ministrada e espalhada. E isso tudo para mostrar este poder que excede e provém de Deus. Então ele sabia do propósito presente de Deus para o problema do seu homem exterior. De fato ele era frágil, de fato ele era pequeno, mas o Senhor Deus o fez assim. E tendo dentro dele e dentro de nós esse tão precioso tesouro que precisamos ministrar e espalhar por onde nós estivermos. Então, meus queridos, para enfrentar toda essa questão do esgotamento físico, instrua o seu próprio coração. Ministre as verdades de Deus. É por isso que Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, ele fala assim: olha, irmãos, diante de tudo isso, pensem ou deixe o que norteie o seu coração, é a versão que tem na NVT, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pensem no que é verdadeiro. Então, em meio a essa circunstância de esgotamento físico, instrua o seu coração e pense o que é a verdade sobre tudo isso que eu estou pensando. Primeira verdade, não é uma doença. Segunda verdade, é algo normal que pode acontecer qualquer um nesse mundo caído. Terceira verdade, se eu não me atentar, eu posso sofrer consequências e junto com essas consequências virão más notícias. Mas a melhor e a última verdade, Cristo é a resposta. E a forma com que Ele me capacita, com que Ele me criou, faz com que eu passe por toda essa situação. Então, meus queridos, pensem corretamente sobre o propósito de Deus na sua vida. Por que será que Ele está permitindo você passar por essa situação? Porque Ele é um Deus mau e se esqueceu de vocês? Não. Não é isso. Tenha a perspectiva correta do que está acontecendo. Lembrem-se que todas essas circunstâncias que Deus permite que aconteçam nas nossas vidas é para o nosso aperfeiçoamento e é o Senhor Deus permitindo aquilo porque Ele nos ama. Se tem algo sobre os atributos do Senhor Deus que você pode trazer e deixar fortemente guardado no seu coração nesse momento, não se esqueça e treine o seu coração agora, tá bom? Nós temos que treinar sempre os nossos corações para que quando chegar este momento mal, quando chegar esse dia mal, o nosso coração já está
tão bombardeado da palavra de Deus e desses conceitos certos, para que neste momento de dor a gente consiga passar por eles. No momento de dor, é muito difícil você lembrar que Deus é soberano, que Deus é amoroso e que Deus é justo. Nós temos que diariamente nós estarmos tratando essas questões. É por isso que lá na escola, como capelão, quando me encontro com os meus professores, eu estou sempre nas devocionais apontando para eles e trazendo algo que arrefeça, que já trabalhe o coração deles, para que possam enfrentar essas circunstâncias e esses dias maus. Então vocês devem lembrar que Deus é soberano. Ele tem o controle sobre tudo, ele não foi pego de surpresa nessa circunstância. Ele está lá dos altos céus, ele está contemplando e ele sabe que nós estamos passando por isso. Mas juntamente com esse saber, quando ele nos permite isso, é porque ele vai nos capacitar a passar por isso. Lembrem-se que Deus nunca é mau e o mal não vem dele. Deus é sempre bom. Já diz o salmista, Deus é sempre bom para Israel. E mantenha o foco certo na sua missão. Você tem uma missão. Você foi chamado por Deus para desenvolver uma missão aqui na terra. E Ele vai te capacitar para isso. Não é à toa que lá no final de Mateus, do Evangelho, o autor ele nos lembra que o Senhor Jesus estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Diante disso, meus queridos, desfalecer, nos entregarmos a esta angústia, nos entregarmos ao esgotamento, é o resultado de um pensamento não bíblico. Quando você prepara o seu coração, já vem preparando o seu coração para passar por esse enfrentamento, quando você tem a perspectiva certa de quem é você, das circunstâncias e de quem é Deus, a gente não deveria ser levado a sucumbir por esse esgotamento. Por isso que nós temos que nutrir antes dessas perspectivas bíblicas, dessas verdades bíblicas, para que nós não venhamos a nos desfalecer, para que nós não venhamos ter um pensamento bíblico, a não termos um pensamento errado, para que este pensamento errado nos leve a essa situação de esgotamento. E por que eu digo isso? E para encerrarmos a nossa aula, porque lá em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 8, o apóstolo Paulo ele nos lembra o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em você a vida. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça com que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, meus queridos, é assim que eu me despeço com vocês. E vamos juntos, pelo amor de Cristo e por Cristo,
vencer todo o esgotamento físico, todo o esgotamento da nossa alma, nós podemos sim viver e lutar contra o esgotamento do dia a dia em nossa vida. Que Deus os abençoe, queridos. Quem somos? Somos uma missão que oferece soluções educacionais para escolas cristãs e famílias educadoras, cujo currículo é composto por materiais de referência em todo o mundo. Somos defensores da liberdade educacional, veementes defensores da educação cristã clássica. Somos pais, professores e profissionais em busca da excelência da educação, a fim de desenvolvermos uma cultura cristocêntrica. Nós somos a Classical Press.